Bom, pessoal, beleza? Então vamos lá. Vamos dar sequência na matéria aí. Deslocamento horizontal, certo? Então peguem a apostila, abrem a apostila aí na página 292, beleza? Aqui. Opa, vamos voltar aqui. Função tangente a gente já viu. Na realidade, deslocamento vertical, então a gente começa na página, vou dar um zoom aqui para vocês. Então é página 291, beleza? Começando na página 291, então não na 292. Começando aí na página 291, beleza? Então vamos lá. Deslocamento vertical, certo? Dá um zoom aqui um pouquinho, beleza? Então, como que se dá o deslocamento vertical? É quando adicionamos, deixa eu pegar aqui o vermelhinho que eu gosto, ó, quando adicionamos um valor a toda função. Então, quando você soma um valor na função, lembrando, a gente está trabalhando por enquanto ainda com as três funções trigonométricas, as três principais, seno, cosseno e tangente, beleza? Tá joia? Então, o que acontece quando a gente soma um número qualquer para essa função? Então aqui, por exemplo, a gente está com a função seno. E essa função seno está sendo somado com 5. 5 mais seno. Vendo aqui? Deixa eu apagar aqui e fazer novamente. 5 mais seno. Beleza. A função seno foi aquela que a gente construiu lá. Olha ela aqui, lembra aqui, ó. Ó a função seno aqui, ó. Ó, o eixo Y, o eixo X. Lembra lá? Ela começa do zero e vai fazendo essa voltinha aqui, ó, infinitamente, certo? Lembraram? Beleza. Qual que é o maior ponto aqui assumido? 1. Qual que é o menor valor assumido aqui? Menos 1. Então ela vai de 1 a menos 1. E daí quando você soma um valor igual ali, somou 5, 5 mais o seno, ou seja, 5 mais o que a gente já tem. O que começava no 1, então, ó, quando você soma 5, o maior valor passa a ser o 6, tá aqui, ó. Aqui o ponto inicial, aqui o 0, deixa eu mudar a cor. Ponto inicial da função onde ela começa o desenho dela, que era 0, quando você soma 5, 0 mais 5 é 5. Por isso que aqui, ó, tá começando do 5, certo? E o menor valor, que é menos 1 mais 5 é 4. Por isso que aqui que o menor valor está no 4. Então, percebam, vou pegar outra cor, percebam que o desenho é o mesmo, ó. O desenho é igualzinho, não muda o desenho. A única coisa que aconteceu foi um deslocamento vertical. É o mesmo desenho, 5 unidades lá em cima. Como se eu pegasse o desenho e levasse ele lá para cima, certo? Em vez de ser entre o 1 e o menos 1, igual no original aqui, ele passa a ser entre o 4 e o 6, porque você somou 5 unidades, beleza? Então, deslocamento vertical é quando você soma alguma coisa com a função seno ou cosseno. No caso aqui, somou 5 na função seno, beleza? Joia. Então, continuando agora, sim, no deslocamento horizontal. Deslocamento horizontal, quando que vai acontecer esse deslocamento horizontal? Quando adicionamos um valor k à variável x. Então aqui, ó, o cosseno de x, um exemplo aqui, ó, foi somado um valor de π. Então o que vai acontecer? Um deslocamento horizontal nessa função. Então a função cosseno a gente já viu lá que começa no 1 lá em cima. Lembra por que começa no 1? Porque o cosseno de 0 é 1. Então ela começa no 1, tá aqui ela que eu estou mostrando para vocês, e vai fazer o desenho básico. E continua assim infinitamente, né? Para frente ou lá pro infinito negativo. Quando você soma, então, alguma coisa ao x ali, ao ângulo, está somando com o ângulo daí, por isso está somando π, está somando um valor com o ângulo. O que vai acontecer? Você vai deslocar, vai pegar essa função, né? Você vai pegar ela aqui, ó, e colocar um pouquinho mais para o lado para a direita ou para a esquerda. Então, em vez de começar no 1, aqui, ó, o que está acontecendo? Começando no
menos 1, porque você somou π. O que é somar π? Π é 180 graus. Então você está saindo, começando, em vez de começar do zero, você está começando lá do 180, porque você já está somando 180. Então o que acontece? Você está somando 180 graus e o cosseno de 180 é menos 1. Então ele começou no menos 1. O desenho, deixa eu mudar a cor aqui, pegar um azulzinho claro aqui agora, para mostrar. O desenho continua o mesmo, ó. O desenho e o formato é o mesmo. A única coisa aqui, ele deslocou. Mas o formato é o mesmo, infinitamente também. Por um lado ou do outro. Certo? Então esse é o deslocamento horizontal que a gente tem. Beleza. Deixa eu apagar aqui. E o que acontece quando a gente multiplica? Deixa eu pegar meu lapisinho vermelho. O que acontece quando a gente multiplica uma coisa pela variável? Então, um exemplo aqui, ó. Fica mais fácil nesse aqui, ó. A gente tem a função cosseno. Deixa eu fazer o seguinte. Vou apagar aqui e diminuir só para pegar ele aqui em cima. Então tá aqui. A função cosseno aqui, ó. Certo? Olha o desenho dela do jeito que é, ó. Primeira parte dela. Certo? Quando a gente multiplica por 2, por exemplo, o que vai acontecer? O maior valor é 1. 1 vezes 2 é quanto? 2. Ó, tá aqui 2. Se eu pegar o menor valor, é menos 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Ou seja, o desenho dá como se desse uma esticada, uma espichada, ó. Olha o desenho aqui, ó. É o mesmo desenho, só que em vez de ir do 1 ao menos 1, deixa eu parar aqui e dar um zoom novamente aqui. Em vez de ir do 1 ao menos 1, que seria mais ou menos aqui assim, ó. Em vez de ir do 1 a menos 1, ele vai dar uma esticada. Ele aumenta um pouquinho, na verdade a imagem aumenta, né? Então, ele passa a ser do 2 ao menos 2. A curva é um pouquinho maior, certo? Daí, do mesmo jeito, infinitamente positivo ou negativo, certo? Então, ele dá uma esticada, né, nos dois polos, quando você multiplica esse valor, beleza? Então tá jóia. Com isso aí, com essa parte dos deslocamentos, aí depois a gente entra nas outras funções. Com essa parte dos deslocamentos, fica mais fácil para explicar o outro exercício lá que eu tinha passado. Beleza? Alô, pessoal?